Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo nossa amiga querida, a Beth. Ela veio passar para a gente o tema da noite é como vivem os espíritos na espiritualidade. Seja muito bem-vinda, amiga Beth. Muito obrigado em nome da nossa diretoria, SEAC ajudando a caminhada. E você inicia, por favor, com a prece. No final, vibração é a prece. De 20 a 40 minutos. É com você, amiga. Gratidão. Boa noite, amigos queridos. É uma alegria imensa estar aqui. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso mestre amigo, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, que eles estejam aqui conosco, nos amparando, nos sustentando, nos inspirando. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como vivem os espíritos do lado de lá, né? Jesus já disse que há muitas moradas na casa do Pai. Às vezes nós estamos aqui encarnados, às vezes nós estamos do lado de lá desencarnados. Então, existem os mundos físicos, onde vivem os encarnados, e os mundos espirituais, onde vivem os desencarnados, e cada um no mundo de acordo com o seu grau de evolução. Allan Kardec descreve várias categorias de mundo. Então, os mundos primitivos, são os menos avançados, depois os mundos de provas e expiações, por exemplo, a Terra, os mundos de regeneração, para onde estamos nos encaminhando, depois os mundos felizes e os mais evoluídos, os mundos celestes ou divinos. A Terra atualmente tem 7, 8 bilhões de espíritos encarnados. E, segundo a gente lê nas obras mediúnicas, há 18 bilhões de desencarnados em torno da Terra. E a nossa vida física aqui nesse planeta é passageira. A verdadeira pátria é a pátria espiritual. O plano espiritual é a realidade extrafísica, além dessa matéria mais densa, onde os espíritos vivem. Muitas pessoas dão vários nomes, para o mundo espiritual. O além-vida, o além-túmulo, o pós-vida, a dimensão espiritual, o mundo espiritual, o outro lado, o lado de lá, o outro mundo, o plano extrafísico. E após o desencarne, o espírito ele tem percepções mais abrangentes do que quando esteve ligado à matéria. Então, ele percebe com muito mais intensidade, nitidez, ouve, vê, e percebe também a passagem do tempo de forma diferente de nós aqui, encarnados. E o mundo espiritual é um lugar onde os espíritos, uma evolução mediana ou mais evoluída, trabalham, aprendem e se preparam para a próxima encarnação. E o mundo espiritual é independente desse plano da matéria. Já existia antes do mundo físico e sobrevive ao mundo físico. E Allan Kardec trouxe o termo erraticidade. Erraticidade, quer dizer, errante, que caminhante, que jornadeia. Então, a erraticidade é esse lugar, é esse plano espiritual, onde o espírito vive entre uma encarnação e outra. E lá, na erraticidade, ele recorda a sua vida anterior, as suas vidas anteriores, ele se renova, ele se fortalece e se prepara para a próxima encarnação.
no Livro dos Espíritos, na questão 224, a gente lê que os espíritos podem ficar na erraticidade entre uma encarnação e outra, né? Do momento em que desencarnam numa existência física até o renascimento na próxima existência física, pode ficar assim de horas, né? Desencarnou, horas depois já está reencarnando, até, né, de horas a milhares de séculos. Mas o espírito nunca vai ficar assim perpetuamente na erraticidade. Se ele ainda precisa reencarnar, mais dia menos dia ele vem para o mundo material. E os espíritos, além disso, estão em toda parte, né? Estão aqui ao nosso redor, estão no mundo espiritual, sim, em volta do planeta Terra, ou nos outros planetas, em volta dos outros planetas. E céu e inferno são simples alegorias. Por toda parte existe céu e inferno, onde há espíritos felizes ou infelizes. E o plano espiritual não está assim circunscrito, fica aqui, nessa região, né, nessa coordenada. Daqui a pouco a gente vai falar da Eugorina, daqui a pouquinho. Então, o plano espiritual não fica assim circunscrito a uma região, né? Esse plano espiritual penetra a nossa esfera física, penetra os nossos lares, as nossas ruas, a sociedade toda, e influencia, né, os encarnados. Os espíritos interagem incessantemente com o mundo material. Aí né, está a importância de nós vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas palavras, e orarmos para que tenhamos a companhia dos bons espíritos, dos amigos espirituais, dos protetores espirituais. Porque os bons espíritos ajudam tanto os encarnados como os desencarnados que estão nos planos espirituais inferiores. E a vida se desdobra em infinitas expressões, né? Ou a gente lê lá na obra da Codificação Espírita. E lá no plano espiritual, a vida é mais rica e mais abundante do que a vida aqui na Terra. Lá no mundo espiritual, existem lares, escolas, hospitais, oficinas, templos, praças de esporte, plantas, animais. Existe uma intensa vida social. As obras mediúnicas descrevem diversas categorias, né, de planos espirituais, de diferentes ordens evolutivas. Existem várias esferas ao redor dos astros, né, de cada planeta. Então, existe o abismo, as trevas, o umbral, onde estão as colônias espirituais, mas ficam em ambientes separados, né? A crosta da Terra, onde nós vivemos, e as esferas mais elevadas. E o local onde vai viver o desencarnado do plano espiritual depende do seu grau de evolução. Então, o espírito, ele é feliz ou sofre segundo o bem ou o mal que praticou. Porque quando a gente desencarna, a gente continua sendo a gente mesmo, os mesmos gostos, mesmas atitudes, mesmas tendências. A gente leva para lá o nosso nível de conhecimento, as virtudes que já conquistamos, os defeitos morais. E lá, os espíritos formam grupos e famílias, né, segundo as suas semelhanças, segundo as suas afinidades. Agora, muitos estudiosos do Espiritismo dizem assim, mas Allan Kardec não falou nas obras da codificação espírita a respeito de colônias espirituais e cidades espirituais. É que a revelação espírita dos espíritos é gradual. No século XIX, eles não falaram de colônias espirituais para não chocar, né, os encarnados. Se Allan Kardec foi tão combatido com as informações que ele trouxe,
Imaginem se ele se aprofundasse mais e trouxesse maiores detalhes de como vivem os espíritos no plano espiritual. Ele seria tido como louco, né? Então, os livros da codificação não detalham, não trazem detalhes do mundo espiritual, mas no livro dos médiuns tem uma parte que chama Laboratório do Mundo Invisível. Está lá na segunda parte, no capítulo 8. E também tem o livro A Gênese, no capítulo 14, item 3, e lá a gente pode ver, assim, indícios, né, de detalhes mais completos lá da erraticidade. A gente lê, dentro da relatividade de tudo, os fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos, né, dos objetos tangíveis, né, para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Então, os espíritos elaboram e combinam esses fluidos para produzirem determinados efeitos, como nós encarnados fazemos com as coisas materiais que a gente produz, né? Produz ferramentas, móveis, tudo com a matéria, né? Só que lá eles usam um processo diferente. Aqui a gente usa a mão para manipular, né? Fazer o pão, né? Junta lá a farinha, ovo e manipula, né? Mas no plano espiritual, apesar deles usarem o termo, entre aspas, manipular, que vem de mão, na verdade, não existe um outro termo aqui na nossa linguagem. Então, eles manipulam através do pensamento, eles não usam as mãos. Eles usam o pensamento para produzir os edifícios, as roupas, tudo que existe no plano espiritual. É o que Allan Kardec escreve lá no Laboratório do Mundo Invisível, né? E também a espiritualidade nos ensina que aqui o nosso mundo material é uma cópia do mundo espiritual. Tudo que nós temos aqui existe lá, só que lá é muito mais perfeito. O Platão, filósofo grego, né, do século IV antes de Cristo, já falava da teoria das ideias, né, que existe o mundo das ideias, e aí nós somos uma cópia desse mundo das ideias. Inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo escreve que Sócrates e Platão foram precursores do cristianismo e, consequentemente, do espiritismo. E a escritora, a médium, Ivone do Amaral Pereira, escreveu aquele livro fantástico, Memórias de um Suicida. Ela escreve lá: se no mundo dos encarnados existem cidades, vilas, escolas, parques, hospitais, aqui, né? Casas de oração, centros educacionais, etc., tais lugares teriam sido inspirados em modelos pré-existentes do mundo espiritual, é o mundo das ideias, né? O que temos aqui é uma cópia do que temos do lado, o que existe do lado de lá. E as revelações dos espíritos são graduais, né? Ao longo das décadas depois de Kardec, muitas obras psicografadas por médiuns muito confiáveis relataram pormenores da vida no plano espiritual. Aí, eu vi o querido Rodrigo, se você puder colocar aí a primeira imagem, a médium Eigorina Cunha, ela publicou um livro chamado Cidade no Além. Essas fotos aí que a gente vai falar, né, na sequência, são desse livro. A Eigorina nasceu em 1923, e ela era sobrinha de Eurípides Barçanufo, ela teve paralisia infantil, ela foi uma médium que psicografou vários livros, e a partir de março de 1929, ela começou a visitar
a cidade espiritual nosso lar em desdobramento, né? Durante o sono. E ela era conduzida pelo espírito Lúcio. E, olha, em 1929, e o André Luiz, ele só escreveu o livro Nosso Lar muitos anos depois. E a Eugorina fez vários desenhos de Nosso Lar, impressionantes, que descrevem com riqueza de detalhes a arquitetura daquela cidade, os ministérios, as edificações, a planta baixa da cidade. Então, por exemplo, aí na figura 1, é o edifício da governadoria, que tem torres altas que se perdem no céu. E lá no alto, lá no cantinho direito, tem o aeróbus, né, que é o transporte público lá de nosso lar. Aí, na imagem seguinte, a imagem 2, na próxima imagem, se você puder, Rodrigo, a figura número 2. Bom, a Eugorina, né, ela, desses desenhos, ela assim, mostrou que nosso lar tem formato de uma estrela e é cercada por um muro de proteção magnética. Em cada ponta tem um ministério e no centro fica a governadoria, que a gente viu aí nesse desenho, no primeiro desenho. Ó. Aí é o pavilhão do restringimento, e é onde fica o Ministério da Regeneração, que fica numa das pontas desse formato de estrela que é o nosso lar, né? É aí que os espíritos são preparados para reencarnarem, chama pavilhão de restringimento, porque o perispírito precisa diminuir do tamanho de um espírito adulto até do feto, do embrião que vai reencarnar. Daí, na próxima imagem, é a figura 3, esses desenhos estão nos livros Cidade no Além, e em 2 livros da Eugorina, Cidades no Além e Imagens do Além, que inclusive serviram de inspiração para o filme Nosso Lar. Olha, não sei se ainda está passando no cinema, o Nosso Lar 2, olha, é fantástico, né? Acho que o Nosso Lar 1 passou na Netflix. Aqui é um dos templos de iniciação, que fica no Ministério da União Divina, e tem um estilo egípcio. E aí a gente vai para a quarta imagem. Imagine, né, que em 1929 ela fez esses desenhos, e só em 1944, né, foi lançado o livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier, que confirmou os desenhos de Eugorina. Olha que fantástico, né? De 29 a 44, quanto tempo dá, né? Muitos anos depois. Aí a figura 3, 4, desculpa, 4, é o plano piloto. Então, é a planta da cidade. Ó, lá no meio fica a governadoria, em formato de estrela, um muro alto de proteção magnética em volta da cidade, e em cada uma dessa ponta da estrela tem um ministério, né? Um ministério, e no meio do centro fica o governador. Aí a gente vai para a figura 5. E em junho de 1983, André Luiz mandou uma mensagem pelo Chico Xavier. É o Lúcio que escreve que o Lúcio, quer dizer, o Lúcio mandou uma mensagem pelo André Luiz, né? Que ele fez o quanto pôde para trazer para os encarnados um esboço da colônia Cidade Nosso Lar pela mediunidade da Eugorina. Aí, né, é a figura número 5, né?
Aí fala que existem... Não, esse é um parque, gente, olha que coisa magnífica. São parques educacionais do esclarecimento, no formato de um castelo, né, é todo feito de vegetação em forma de estrela. Você imagina, né? A base dele é uma estrela e conforme sobe, todo formado de vegetação, ele acaba formando um castelo e chama um centro educacional. Existem aí 5 classes de aprendizados, uma em cada ponta da estrela. É um centro, né? No centro, aí, bem no centro, existe um aparelho que transmite imagens para cada uma das pontas desse edifício de vegetação, né? E esse aparelho que fica no centro, ele faz 5 projeções simultâneas, né? Um para cada ponta da estrela, para essas 5 classes de alunos, né? Já pensou, gente? Aprender no meio, assim, da natureza, que coisa linda e gostosa, ouvindo os passarinhos, né? Aí nós vamos para 6, para a figura número 6. Inclusive, André Luiz fala que há centenas de cidades-colônias em torno da Terra. Essas cidades-colônias, elas seguem os movimentos de rotação da Terra, né? Então, por exemplo, nosso lar fica em cima do Rio de Janeiro. A Terra gira, né? Gira em volta de si mesma, produzindo noite e dia. E a cidade Nosso Lar também acompanha toda a rotação do planeta e a translação do planeta em volta do Sol, né? As estações do ano, tudo, né? Isso daí é, é, é essa é a figura número 6, né? Vocês estão vendo, assim, uma estrelinha que fica na terceira esfera acima da crosta? Essa estrelinha é a cidade Nosso Lar. Então, aqui a Eugorina, ela está mostrando que Nosso Lar fica na terceira esfera acima da crosta. A crosta é onde nós vivemos, né? Fica sobre uma extensa região do Rio de Janeiro, e aí é considerado essa região, essa terceira esfera, a periferia do umbral. Aí nós vamos para a próxima imagem, que vai mostrar as esferas, várias esferas espirituais. Nas últimas décadas, muitos médiuns, né, psicografaram obras que descrevem detalhes da vida após o desencarne, né, com essas cidades e colônias. Nosso Lar é a mais conhecida, né, dessas obras, né, graças ao André Luiz e ao Chico Xavier. Então, fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. Cada um de nós tem um peso espiritual, né? Um peso perispiritual, um perispírito mais quintessenciado, mais fluídico, mais sutil ou mais denso. E conforme o peso do nosso perispírito, nós iremos para diversas regiões do plano espiritual, por uma questão de sintonia. Vamos a essas colônias que acolhem espíritos conforme as suas diferentes necessidades ou graus evolutivos. Aí, Rodrigo, se você puder colocar a figura 7 para a gente, por favor. Olha, que legal esse desenho. São várias esferas concêntricas, né? O número 1, olha, bem lá no centro, é o núcleo interior da Terra, do planeta Terra, né? Em volta dele fica o núcleo exterior, depois vem uma região chamada crosta, mas não é a nossa crosta terrestre, é uma crosta lá dentro da Terra, né? Depois vem o manto, tudo isso está sob o solo, é subterrâneo, de 1 ao 4. Aí vem a camada 5, que é onde a gente vive, é a crosta terrestre, né? Sobre os continentes, ou no mar, né? Depois vem o umbral grosso,
Depois dessa crosta vem o umbral grosso. A sétima camada acima é o umbral médio. A oitava é o umbral onde está o nosso lar, aquela estrelinha lá, né? E acima do umbral vem a camada, uma esfera, uma dimensão, né, mais evoluída, que é a dimensão da arte em geral, da cultura, da ciência. E a 10ª esfera é a esfera, né, a dimensão do amor e da fraternidade universal. A 11ª, né, a gente está, né, assim, saindo, como se expandindo, né? É onde ficam as diretrizes do planeta. Os dirigentes espirituais do nosso planeta estão aí na 11ª esfera, segundo a Eigorina, e a 12ª esfera é a abóboda estelar, né? Onde estão as estrelas. E aí tem uma última imagem, a 8ª imagem, que mostra o plano piloto da cidade. E o Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado pelo Chico Xavier, na questão 244, escreve que existem numerosos lugares de provações no plano espiritual destinados à regeneração de entidades perversas e renitentes no crime, para que eles sintam os primeiros remorsos, os arrependimentos, são as etapas iniciais da redenção. Então, né, esses lugares de provações são aquele umbral grosso, né? Ou as esferas subterrâneas, abaixo da crosta terrestre. Olha, essa é a última imagem lá do livro, dali, é um plano piloto da cidade, né? A cidade tem um formato de estrela, a governadoria fica no centro, cada ministério numa das pontas da estrela, e fica em cima do Rio de Janeiro, e todo um muro que protege a cidade, né, que circunda a cidade. Então, obrigada, Rodrigo, pelas imagens, viu? Então, muitas obras espirituais e romances mediúnicos que surgiram após 1950, né, trazem detalhes de como é a vida dos espíritos do lado de lá. Nosso Lar foi uma das primeiras obras, né? Que fala de cidades espirituais, de colônias espirituais, que o espírito, né, conforme a sua evolução moral, vai morar numa região ou noutra, e fala que o plano espiritual é separado por faixas de frequências vibratórias, né, dos espíritos. O espírito mais evoluído, ele vai para dimensões superiores, né? E também o meio em que vive. Então, por exemplo, o meio ambiente do umbral grosso, do umbral médio, é uma matéria ainda não tão densa como a nós aqui, a matéria, né, dos encarnados, mas é uma matéria ainda muito densa, uma matéria desorganizada, e conforme se sobe naquelas dimensões, a matéria do mundo, né, os móveis, os parques, os edifícios, vão ficando cada vez mais fluídicos, acompanhando a evolução dos espíritos que lá vivem. Então, conforme maior a frequência vibratória, mais sutil é a faixa, né? Essa faixa em volta da Terra, maior é a evolução do espírito, e as construções também acompanham, né? Conforme a sua maior ou menor sutileza material, conforme o plano onde estão. Então, isso aí é assim, é uma visão geral, né, dos planos espirituais, mas a gente tem outras informações, por exemplo, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 2, tem um texto chamado Mundos Felizes, e quem escreve, quem traz essa informação é a Condessa Paula, e ela lá, né, diz que
os palácios de lá, os nossos palácios, diz ela, de dourados salões, não se comparam às moradas aqui, né, da Terra. Nosso mundo, né, o nosso mundo aqui na Terra é muito nebuloso e limitado comparado ao espetáculo de mundos mais evoluídos. Aqui no mundo da matéria, as nossas alegrias são tristes e insípidas, comparadas às alegrias dos planos mais altos. Os espíritos mais evoluídos, eles têm uma alegria sem mescla de inquietação, de apreensão, de sofrimento. Os planos mais altos, tudo é amor, confiança, sinceridade, por toda parte. Ela diz a Condessa Paula, por toda parte, corações amantes que se amam, e corações amigos, e outras obras mediúnicas, né? Eu falo, né, dessas colônias espirituais e cidades estruturadas, né? Com edifícios, ruas, parques, que ficam sobre um solo com vegetação, e tem uma atmosfera semelhante à Terra, e tem dia e noite que, né, se vê o Sol e a Lua e as estrelas, no caso daqueles que estão em volta do planeta Terra. Existem colônias espirituais sobre cada país, sobre várias cidades, né, aqui do nosso planeta. Então, o nosso lar fica sobre Rio de Janeiro, e essas cidades espirituais mantêm os mesmos costumes, a mesma cultura, o mesmo idioma do país, né, que estão por sobre, a mesma cultura da cidade e da terra, né, para que os espíritos que desencarnam, por exemplo, o espírito que desencarna no Rio de Janeiro, se ele é brasileiro, fala o português, se ele tem merecimento, ele vai para nosso lar, e também tem os mesmos costumes, né, aqui dos brasileiros, e se fala o português, para que eles se sintam acolhidos. O espírito Inácio Ferreira, no livro Na Próxima Dimensão, psicografado pelo Carlos Bacelli, explica que não há uma transição brusca do plano material, desse plano terreno, para o plano espiritual, né? Para essas circunvizinhanças da Terra, para essa dimensão seguinte à nossa, que fica, né, logo acima da crosta do nosso planeta, fica o espaço das nações, para onde vão os espíritos logo que desencarnam. Nessa região, os espíritos ainda têm uma linguagem articulada, né? Assim, igual a nossa. Agora, no espaço das nações, logo acima da superfície da Terra, cada comunidade com seu idioma, com a sua organização religiosa, tudo obedece a um encadeamento baseado na lei do mérito. E o espírito Odilon, no mesmo livro, fala: há dimensões diferentes das esferas espirituais, né, mais altas. A comunicação se faz pelo pensamento, não é mais linguagem articulada. Mas essas esferas espirituais se imbricam umas dentro das outras, coexistem sem se tocarem, aparentemente ocupam o mesmo lugar no espaço, o que pelas leis da física conhecidas seria impossível, mas são dimensões diferentes. Os espíritos mais evoluídos podem até viajar para uma dimensão espiritual mais próxima. André Luiz, por exemplo, narra, né, lá no nosso lar, que ele foi visitar a mãe dele, que mora numa dimensão espiritual acima. Só que ele foi só com o corpo mental, o seu perispírito ficou lá dormindo, né, em nosso lar, é como nós aqui nos nossos sonhos. Vamos falar assim, rapidinho, com mais detalhes, como vivem os espíritos da cidade em nosso lar. São espíritos de evolução mediana, né? Então, lá tem o bônus hora para quem, né, para quem trabalha, tem o aeróbus, que é o ônibus aéreo, a alimentação se faz por sucos, sopas e também pela respiração. O perispírito absorve energia pela respiração, né? E são os raios vitalizantes do sol, da natureza. E também existe uma alimentação psíquica entre os espíritos, né? Entre eles, né? Emanam e absorvem amor pelos chakras. Os espíritos muito apegados às sensações terrenas, eles ainda precisam
de uma alimentação semelhante à terra, mas é mais fluídica, né? Sopa, suco, essas coisas. E conforme o espírito evolui, a alimentação vai ficando mais leve. É, a aparência, né? Como que é a aparência? O perispírito, né? Que é o corpo do espírito desencarnado, é como ele aparece, obedece o seu reflexo mental e geralmente o seu espírito mostra a sua última encarnação, seja homem ou mulher. No entanto, o André Luiz fala, a desencarnação libera todos os espíritos de feição masculina ou feminina que estejam na reencarnação em condição inversiva, atendendo a aprovações necessárias ou a tarefas específicas, né? Então, às vezes a pessoa, ela aqui é gay, por exemplo, e ela desencarna, só que ela não gosta, né? Ela tem um psiquismo feminino e nasceu num corpo masculino, e quando desencarna, ela reassume o corpo masculino. É isso que André Luiz está falando, né? E a idade? Se a pessoa desencarna numa idade avançada, ela gasta algum tempo para se desfazer dos sinais da velhice no perispírito. E se morreu criança, ela vai ter que esperar algum tempo para ter a aparência de adulto. E, se bem que os espíritos muito evoluídos, eles modificam o seu perispírito em questão de minutos, né? E as roupas? São confeccionadas com esmero e carinho por mãos hábeis e nobres, explica André Luiz. Mas os espíritos também podem exteriorizar os seus fluidos e plasmar as roupas, né? A forma como eles se apresentam aos médiuns, por exemplo, Emmanuel, né? Como Publio Lentulus. E a vida social? Eles trabalham, estudam, quando podem, eles auxiliam os seus entes queridos, desencarnados ou encarnados. Lá eles se juntam, né? As famílias, os casais ficam juntos, por questão de afinidade. Se alguém na Terra casou mais de uma vez, no plano espiritual, ele vai ter como cônjuge aquele com o qual ele teve maior afinidade. E os espíritos menos afins podem até morar juntos na condição de filhos. A gente vê lá no livro Nosso Lar. E cada obra mediúnica, cada relato, né, de alguém que se desdobrou e visitou o plano espiritual ou fez viagens astrais, faz uma riqueza de informações sobre a vida no plano espiritual. Às vezes parece que se contradizem, mas examinando, né, o relato dos diversos médiuns, a gente vê que cada um acessou um plano espiritual diferente, conforme a evolução do médium, conforme ele consegue acessar planos vibratórios diferentes. Então, é magnífico, né, tudo isso que a espiritualidade nos traz, a gente não sabe para onde a gente vai, mas a gente se empenha para ir para um bom lugar. Então, vamos vibrar pelo nosso planeta, vibrar por todos que estão encarnados, por todos os que estão partindo para a pátria espiritual, para todos os que já estão há mais tempo lá na verdadeira pátria, por todos os trabalhadores do bem. Vamos vibrar por todos aqueles que estejam passando por dificuldades, aqui ou do lado de lá, e agradecemos a Deus, a Jesus, por todos esses conhecimentos maravilhosos que esses benfeitores espirituais nos trouxeram e nos trazem, que nos dão tanta esperança de que um futuro maravilhoso nos aguarda, dependendo do nosso merecimento. Senhor Jesus, se conosco hoje e sempre. Muito boa noite, amigos.